Se ela não tivesse desobedecido naquele dia, a filha do milionário hoje estaria debaixo da terra. Essa frase ficou gravada na memória de Sofia, como uma marca impossível de apagar. Tudo começou com um barulho surdo, um copo de cristal se estilhaçando contra o chão e depois, o silêncio aterrador de um corpo caindo sobre o mármore da mansão Montenegro. Laura, a menina de 8 anos, filha única de Arthur Montenegro, jazia imóvel. Suas pálpebras fechadas pareciam asas quebradas, sua pele estava branca como cal, e um leve tremor em seus lábios arroxeados anunciava que algo dentro dela estava falhando. O caos explodiu em segundos. Uma empregada gritou, outra tapou a boca com as mãos. O mordomo paralisado não fazia mais do que repetir a mesma ordem absurda. Liguem para o senhor, liguem para o médico particular. Mas ninguém se movia, ninguém agia. O medo de errar era mais forte que o instinto de salvá-la. Sofia, com o coração martelando no peito, correu até a menina. Ajoelhou-se e tocou sua testa. Sentiu o suor frio, procurou o pulso em seu punho. Irregular, fraco, quase um suspiro. Foi nesse instante que ela entendeu a magnitude do que estava acontecendo. Laura estava se apagando diante de todos e ninguém fazia nada. Temos que levá-la ao hospital agora, gritou Sofia com uma voz que não parecia a sua. O resto do pessoal a olhou como se estivesse louca. Você está louca? Disse a cozinheira. O senhor Montenegro nos matará se você a tocar. Sofia cerrou os dentes. Sentia na garganta um fogo que a impelia a decidir. Sabia que se esperasse o milionário chegar, seria tarde demais. Sabia que se confiasse que o famoso médico particular apareceria, perderiam os segundos mais importantes. Tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com as mãos trêmulas, mas cheias de uma força que nem ela conhecia, colocou os braços sob o corpo frágil da menina e a levantou. O peso quase a dobrou, mas não parou. Sofia, não! Gritou o mordomo. Se você cruzar essa porta, não terá trabalho amanhã, gritou outra empregada. Sofia, com a menina nos braços, olhou para todos com os olhos em chamas. Prefiro perder meu trabalho a perder a vida desta menina. E sem olhar para trás, saiu correndo para a rua, onde um táxi velho passava naquele instante. Levantou um braço, quase em um grito desesperado. O carro freou bruscamente. Para o hospital, rápido, suplicou. É uma emergência. O taxista hesitou ao ver sua roupa humilde de empregada e sua aparente falta de dinheiro. Mas quando notou o corpinho pálido em seus braços, pisou no acelerador sem fazer perguntas. Enquanto o motor rugia e a mansão ficava para trás, Sofia abraçou a menina como se fosse sua própria filha, sussurrando entre lágrimas. Resista, pequena. Resista. O que Sofia não sabia era que com aquele ato desesperado, não estava apenas desafiando o homem mais poderoso que já conhecera, mas também reescrevendo seu próprio destino. O táxi avançava a toda velocidade, zigue-zagueando entre os carros, enquanto o motor velho rugia como se fosse explodir. Sofia segurava Laura contra o peito, sentindo sua respiração cada vez mais fraca. O coração da menina batia aos tropeços, como um tambor prestes a se romper. Mais rápido, por favor, suplicou ao motorista com a voz embargada pelo medo. O homem, com as mãos apertadas no volante, respondeu sem olhá-la. Senhora, se eu for mais rápido, todos nós morremos. Eu já estou perdendo, gritou Sofia. Destrua o carro se quiser, mas não a ela. O taxista a olhou pelo retrovisor e, ao ver a palidez da menina, pisou fundo no acelerador. Katana, seus braços dormentes pelo esforço, mantinham-se como garras em torno do pequeno corpo de Laura. O instinto a movia, um motor de pânico e amor que a fizera mais forte do que jamais imaginara ser. Socorro! É uma criança! Ela não está respirando direito! Seu grito rasgou o ar climatizado do saguão, um som primal e desesperado que fez com que todos, por um segundo, parassem. O que se seguiu foi um borrão de luzes fluorescentes em movimento. 2 enfermeiros surgiram como anjos de branco, empurrando uma maca com rodas que rangiam. A transferência de Laura de seus braços para a maca foi um momento de desespero silencioso.
Seus dedos relutaram em soltar aquele fardo precioso, temendo que, ao passá-lo, ela estivesse a abandonar a menina à sua sorte. A eficiência treinada da equipe, porém, foi implacável. Em segundos, Laura foi levada desaparecendo pela double door que levava aos procedimentos, um vazio súbito e aterrorizante tomando o lugar do peso quente que Sofia carregara. Foi então que o mundo, que havia se reduzido apenas a ela e Laura, se expandiu novamente de forma brutal. Uma recepcionista com um coque tão apertado que esticava a pele de sua testa, interceptou-a com um olhar que era mais protocolo do que humanidade. Documentos da paciente. Você é a mamãe? Perguntou a mulher, a caneta pairando sobre um formulário preso em uma prancheta. Sofia sentiu-se subitamente nua, pequena e suja sob aquela luz crua. Sua roupa de empregada doméstica, manchada de terra e suor, contava uma história de subserviência que a mulher leu instantaneamente. Não, eu trabalho para a família dela, respondeu, a voz embargada, os olhos ainda fixos no corredor vazio por onde Laura sumira. A mudança na expressão da recepcionista foi infinitesimal, mas catastrófica. A pseudo-preocupação profissional evaporou-se, substituída por um desdém claro e cristalino. O clipboard foi pousado sobre o balcão com um clique seco. Precisamos localizar os responsáveis legais imediatamente. Você tem o contato deles? A voz agora era metálica, impessoal. Sofia era um obstáculo burocrático, não uma salvadora. Antes que ela pudesse articular qualquer resposta, uma presença familiar e odiosa invadiu seu espaço. Alberto, o mordomo, chegou ofegante, seu rosto normalmente impassível vermelho de raiva e do esforço da corrida. Ele devia tê-la seguido em outro carro. Seu traje impecável estava levemente desalinhado, um sinal de turbulência extrema naquele homem controlado. Sua insensata, sua criatura estúpida, sibilou ele, o medo do patrão transbordando em veneno direcionado a ela. Seus olhos não perguntavam por Laura. Procuravam apenas o culpado pelo desastre e ele já o encontrara. O que você fez? O Sr. Montenegro vai acabar com você. Vai acabar com todos nós. Eu salvei a vida dela, Alberto, disse ela, a voz mais firme do que jamais estivera. É mais do que qualquer um de vocês, com suas roupas finas e seu medo, teve coragem de fazer. Eu a trouxe. Vocês a teriam deixado morrer. Alberto, não acostumado a ser confrontado, muito menos por uma criada, abriu a boca para retrucar. Mas pareceu perceber o palco indesejado. Seu ódio se transformou em um rancor silencioso e promissor. Sua vida acabou, Sofia. Ele murmurou, baixo o suficiente para só ela ouvir. Você não sabe o monstro que despertou. Aparentemente estamos todos cheios de surpresas hoje. Fornecerei todos os detalhes necessários. Ele lançou um último olhar de desprezo a Sofia. E por favor, impeçam essa mulher de se aproximar. Ela é uma funcionária desequilibrada que sequestrou a criança. O conflito central estava ali, estabelecido não apenas naquele saguão de hospital, mas no mundo. A lealdade cega ao poder e a riqueza contra o ato de compaixão visceral de quem não tinha nada a perder, exceto a própria humanidade. E Sofia, sozinha e descalça, preparou-se para a batalha que havia começado não por escolha, mas por imperativo de alma. Você, disse ele, a voz um sussurro áspero que cortou o ar melhor que um grito. Quem lhe deu o direito de tocar na minha filha? Senhor Montenegro, um momento. Resolva primeiro o que tem que resolver e depois eu lido com essa mulher. Se esta senhora não a tivesse trazido no exato momento em que o fez, se tivesse esperado por uma ambulância ou por autorização de alguém, e aqui seu olhar pousou brevemente em Alberto que corou, estaríamos falando de danos cerebrais permanentes ou pior. A senhorita agiu com precisão e velocidade incomuns. Ela salvou a vida da criança. O que surgiu por trás não foi gratidão imediata, mas um abalo sísmico de sua própria certeza. Seu mundo, meticulosamente construído sobre alicerces de controle e subserviência, tremeu. A raiva em seus olhos vacilou, não se dissipando, mas recuando como uma onda que encontra um quebra-mar inesperado, revelando a areia molhada e confusa da dúvida. Ele foi forçado a olhar para Sofia não mais como uma empregada insignificante, um móvel humano,
mas como a detentora de um fato inegável, um monumento vivo ao seu próprio fracasso. Ela estava certa. Ele, com toda a sua fortuna, seus médicos particulares, sua arrogância, estava errado. A gratidão, um sentimento estranho e não praticado naquele peito, lutou contra seu orgulho ferido, criando uma tensão insuportável que contraiu seus maxilares. Ele não conseguia formular palavras, muito menos um agradecimento. Agradecer seria legitimá-la, seria admitir que uma peça de sua engrenagem tinha, mesmo que por um instante, uma vontade e um julgamento superiores aos seus. O choque foi tão profundo que sua fúria perdeu momentaneamente o endereço. Ele desviou o olhar de Sofia, como se a visão dela agora doesse, e fixou-o no médico. Onde ela está? Quero vê-la, agora. A voz era áspera, mas o comando outrora absoluto soava agora como um pedido disfarçado. O Dr. Valadares acenou com a cabeça. Por aqui. Ela está sedada, mas estável. Sofia ficou parada onde estava. O eco da pequena vitória ressonando em seu peito como um tambor distante. Não havia aplausos. Não havia reconhecimento. Apenas o olhar venenoso de Alberto, que agora a observava com um misto de ódio renovado e um certo temor, como se ela tivesse revelado possuir um poder secreto. O segurança, antes alerta, afastou-se, a ameaça imediata dissipada. Ela respirou fundo, o cheiro antisséptico do hospital entrando em seus pulmões como um bálsamo. Ele sabia, Montenegro sabia. A verdade fora plantada naquele solo árido e orgulhoso, e por mais que ele tentasse arrancá-la, uma raiz fina e teimosa havia se fixado. A batalha, ela sentia, mal havia começado. As trincheiras agora eram outras. O campo de batalha se expandira para o território traiçoeiro da culpa e do orgulho de um homem poderoso. Mas naquele silêncio carregado que se seguiu à saída dele, Sofia, sozinha e descalça, permitiu-se saborear o sabor agridoce de ter feito a única coisa que sua alma permitia. E por ora, isso era suficiente. Sofia permaneceu imóvel, os pés descalços sentindo o frio áspero do piso de linóleo. O olhar de Alberto queimava sua nuca, um feixe de ódio e incredulidade que ela optou por ignorar. A pequena vitória, solitária e sem aplausos, ecoava dentro de seu peito. Não era alegria, era alívio. O alívio profundo de quem finalmente conseguira gritar após anos de silêncio obrigatório. Ele sabia. A semente havia sido plantada. Agora cabia a ela regá-la ou deixar que o orgulho árido de Arthur a matasse antes mesmo de brotar. Com o último suspiro do ar antisséptico que lhe servia de bálsamo, ela se virou. Ignorou Alberto completamente. Seus olhos fixos no segurança que agora se afastava, evitando seu olhar. Caminhou de volta para a sala de espera, seus passos silenciosos um contraste gritante com o estrondo que sua revelação causara. Sentou-se na mesma cadeira de plástico duro, o corpo começando a tremer levemente agora que a adrenalina recuava, deixando para trás o cansaço de aço. Do outro lado das portas, Arthur Montenegro seguia o Dr. Valadares por um corredor mais silencioso, iluminado por luzes frias e fluorescentes. O cheiro era mais intenso aqui. Um coquetel de desinfetante, sangue e medo. Sua mente, no entanto, não estava no presente. Estava revirando o passado recente, dissecando cada gesto, cada palavra de Sofia. A precisão clínica, a autoridade inata que ela emanara no momento do caos. Aquilo não era de uma empregada doméstica. Era de alguém que conhecia a linguagem da emergência, que lia os sinais do corpo com a naturalidade de quem havia decifrado aquela gramática antes. Ele parou abruptamente diante de uma porta fechada. A janela enevoada não permitia ver claramente o interior. Valadares fez um gesto. Ela está aqui, repousando. Seus olhos fitavam a porta, mas sua mente viajava furiosamente, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Como uma simples empregada sabia. Como ela teve a audácia. A suspeita, um caroço negro e desconfortável, começou a corroer sua certeza absoluta. Foi então que sua audição, sintonizada na frequência do poder e dos segredos,
capturou fragmentos de uma conversa sussurrada. Duas enfermeiras mais velhas com caras de quem havia visto tudo e não se surpreendia mais com nada, estavam um pouco mais adiante diante de um balcão de medicação. O nome dela é Sofia, não é? A mulher que veio com a menina. Lembro-me dela. Trabalhou aqui há muitos anos na ala pediátrica. Era boa, muito boa. Mas aí veio aquele escândalo com o Dr. Almeida. Coitada. Um gastroenterologista influente, membro de 2 conselhos de administração de hospitais privados com os quais a holding de Arthur tinha negócios. Um homem do seu círculo, ou próximo o suficiente dele. A suspeita transformou-se instantaneamente em uma necessidade urgente e doentia de respostas. A empregada enigmática tinha um histórico que se conectava, de forma obscura e perturbadora, ao seu próprio mundo. Sem entrar no quarto da filha, sem sequer olhar para ela naquele momento, Arthur se virou. Seu rosto era uma máscara de granito. Valadares, onde fica o escritório do diretor? À porta do diretor, um homem de cabelos grisalhos e expressão permanentemente preocupada chamado Eugênio, abriu-se antes mesmo de Arthur bater. A notícia de sua presença no hospital voara mais rápido que qualquer boletim médico. Sr. Montenegro, é uma honra. Como está a pequena? Posso... Tudo sobre uma ex-funcionária deste hospital. Nome, Sofia. Deve ter trabalhado aqui há cerca de 7 ou 8 anos pela conversa das enfermeiras. Seu histórico completo, função, avaliações e os motivos exatos de sua saída. Especialmente qualquer menção a um tal Dr. Almeida e a um escândalo. Tudo. E quero para ontem. As consequências de não entregar o que ele queria eram nebulosas, mas certamente catastróficas. Mas, senhor, os prontuários de funcionários são confidenciais. Há leis. Só me importo com o resultado. Você me entrega o que preciso ou eu encontro alguém para ocupar este cargo que não se esconda atrás de burocracia quando a filha de um benfeitor do hospital está envolvida. Estamos entendidos? Agradecer seria reconhecer que o diretor tinha uma escolha. Ele apenas assentiu uma vez, virou-se e saiu do escritório, deixando para trás um homem tremendo e um rastro de medo. No corredor, parou por um momento, olhando para a parede vazia. Ele sentia, com uma certeza instintiva que sempre guiara seus negócios, que estava puxando um fio solto. Um fio aparentemente insignificante ligado a uma mulher insignificante. Mas o tecido que esse fio começava a desvendar parecia complexo, escuro e potencialmente muito mais perigoso do que ele poderia imaginar. A mulher que salvara sua filha não era um acidente. Era um enigma. E Arthur Montenegro detestava enigmas que não fossem de sua própria criação. Ele estava determinado a resolvê-lo, a desmontá-la peça por peça, até entender que jogo ela estava jogando e, mais importante, quem estava por trás dela. Sofia, por sua parte, parecia completamente absorta em Laura. Seus dedos, surpreendentemente hábeis, ajustavam o cobertor, ofereciam golinhos de água com um canudinho, passavam levemente pelas têmporas da menina. Não havia hesitação em seu toque, apenas uma doçura prática que Arthur tinha de admitir a contragosto era genuína. Era essa genuinidade que o perturbava. Se era uma atuação, era uma das melhores que já vira. Conte a história da raposa astuta, pediu Laura, sua voz um fio de seda, agarrando o dedo de Sofia. Sofia sorriu, um gesto suave que chegava aos seus olhos claros, e começou a narrar. Era uma história simples, de uma raposa que usava a inteligência, e não a força, para superar um urso valentão. Arthur ouviu, seus instintos de negócios, aqueles que o alertavam para nuances e subtextos, analisando cada palavra. A história falava de esperteza, de se virar nos troncos, de desafiar uma autoridade maior. Uma mensagem inocente para uma criança ou algo mais? Ele estava vendo demônios onde talvez só houvesse uma babá competente? Aproximou-se da cama, tentando se reinserir naquele círculo de intimidade do qual se sentia excluído. Laura, preciso falar com a Sofia um instante. Fora do quarto. A enfermeira ficará com você. Ela não vai. Ficaram no corredor. Ele com os braços cruzados. Ela de pé, serena, suas mãos entrelaçadas sobre o avental simples. O que aconteceu exatamente no parque?
A pergunta de Arthur foi um disparo reto, sem preliminares. Ela não evitou seu olhar. Eu já contei para a polícia, Sr. Montenegro. Ela escapou da minha vista por um segundo. Foi atrás da bola. O carro apareceu do nada na via de serviço. Eu gritei, corri e puxei ela para trás. Encontrou apenas uma fatiga profunda e uma sinceridade desconcertante. Minha filha parece ter criado uma ligação muito forte com você. Afastou-se alguns passos, virando as costas para Sofia. Fale, nada específico. Referências, uma única, de uma família em Minas Gerais. O telefone está desativado. Não é normal para uma funcionária de baixo escalão. A voz de Eugênio estava carregada de um medo genuíno, mas não mais do Arthur. Era o medo de ter mexido em algo que não entendia. Um bloqueio. Arthur sentiu um frio percorrer sua espinha. Sua intuição estava certa. Aquele não era o perfil de uma simples babá. Era o perfil de um fantasma. Mandou copiar os dados que conseguiu? Riu Eugênio. A serenidade dele não parecia mais calma. Parecia controle. A doçura com Laura não parecia mais apenas afeto. Parecia estratégia. Ela olhou para ele, e seus olhos claros encontraram os dele sem vacilar. Havia uma profundidade ali que ele não notara antes. Uma quietude que poderia ser interpretada como inocência ou como uma dissimulação profundamente treinada. O conflito dentro dele se transformou. Já não era mais sobre o ciúme de um pai ou o ressentimento de um homem poderoso desafiado. Era algo mais sombrio, mais perigoso. Como ele poderia odiar a mulher que sua filha amava? Fácil. Ele não a odiava. Ele a temia. E Arthur Montenegro não destruía as coisas que temia. Ele primeiro as desmontava, entendia cada engrenagem, e só então as despedaçava completamente. Com um rosto de paisagem, ele caminhou de volta para o quarto, um predador decidido a parecer cordeiro. O sorriso que ele forçou para Laura doía em seus músculos faciais. Tudo bem, princesa. A Sofia pode ficar. Ele agradeceu ao diretor com um aceno de cabeça seco, quase um gesto mecânico, e deixou o escritório com o arquivo empoeirado sob o braço, uma âncora de papel que puxava sua percepção para o fundo. No carro, a caminho da empresa, não ligou para o motorista. Precisava do silêncio. A imagem de Sofia, parada no corredor de sua casa com aquela serenidade impenetrável, colidia violentamente com a nova imagem da enfermeira idealista, esmagada pela máquina de poder. O fantasma ganhava contornos de mártir. E mártires, ele sabia, eram as peças mais perigosas e imprevisíveis em qualquer jogo. Mas uma peça ela ainda era. A pergunta persistia, mais urgente do que nunca. De que jogo? No elevador panorâmico que subia até seu escritório, Arthur olhou a cidade se espalhar aos seus pés. Ele a construíra, aquela vista, da mesma forma que construía tudo, identificando alavancas, aplicando pressão, removendo obstáculos. O caso do Dr. Almeida era um exemplo clássico. Se estivesse do outro lado, ele teria feito o mesmo que a família do médico: abafar, destruir, neutralizar a ameaça. A eficiência brutal daquela ação era algo que ele, em outro contexto, até admiraria. Mas agora, a engrenagem que ele ajudara a aperfeiçoar havia triturado a mulher que cuidava de sua filha. A ironia era um gosto metálico e amargo em sua boca. Sentado à sua mesa de ébano, ele abriu o arquivo. As páginas amareladas cheiravam a mofo e tempo. Havia o relatório inicial de Sofia, meticuloso, detalhado, escrito com uma clareza e uma convicção que saltavam das páginas mesmo anos depois. Havia os laudos médicos contestados, as testemunhas que misteriosamente mudaram seus depoimentos, o processo por calúnia movido contra ela. E, por fim, a decisão do Conselho de Ética, uma sentença de morte profissional assinada por homens cujas contas bancárias, Arthur não tinha dúvidas, haviam sido agraciadas generosamente pela família Almeida. Ele viu a trajetória de uma carreira promissora sendo sistematicamente desmontada, peça por peça. Viu a coragem sendo rebatizada como insubordinação, a integridade como instabilidade. Era um roteiro que ele conhecia bem, só que nunca o havia visto pelo ponto de vista da peça quebrada. Seu olhar fixou-se numa foto anexada ao processo. Uma foto de identificação da época. Sofia era mais jovem, é claro,
Mas não era a idade que chamava a atenção. Era o olhar. Nos olhos claros que ele agora conhecia, havia um fogo contido, uma determinação reta que não pedia licença, que acreditava piamente na justiça do seu feito. O mesmo olhar que ele via hoje, mas filtrado por uma camada grossa de gelo. O fogo havia sido apagado com um extintor de águas sujas, e o que sobrou foi aquele lago tranquilo e profundamente controlado. Arthur sentou-se imóvel por longos minutos. O conflito dentro dele era uma guerra civil silenciosa. De um lado, o instinto primordial do predador que identificou uma ameaça ao seu território e à sua cria. Uma ameaça com habilidades comprovadas de sobrevivência e dissimulação. Do outro, uma verdade inconveniente e admirável. Ela não era uma vilã. Ela era uma sobrevivente. Ela havia enfrentado um monstro parecido com ele e perdido tudo. Mas então, por que ela estava aqui? A pergunta ecoou na sua mente como um disparo. A admiração deu lugar novamente à desconfiança, mais afiada e perigosa. Coincidências eram luxos que um homem como ele não podia ter. Ela perdeu tudo denunciando um homem poderoso. E agora, anos depois, estava dentro da casa de outro homem poderoso, ganhando a confiança cega de sua única filha. Era um movimento audacioso demais para ser aleatório. Talvez ela não fosse uma vítima buscando refúgio. Talvez fosse uma caçadora buscando reparação. Ou vingança. E se ela soubesse que Arthur Montenegro tinha, em negócios passados, cruzado paths com a própria família Almeida, o mundo dos poderosos era um campo pequeno e cercado. Ele fechou o arquivo lentamente. O pó do papel grudou em seus dedos. A relutante admiração não morrera, mas agora estava armada. Ele não podia desmontá-la, como planejara inicialmente. Não ainda. Precisava entender a engrenagem principal que a movia. Era dor? Era raiva? Era apenas a necessidade de um emprego? Arthur levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo a cidade pulsava, indiferente ao drama minúsculo que se desenrolava em seu ponto mais alto. Ele decidiu que manteria Sofia por perto. Não por compaixão, mas por estratégia. Ela era uma peça de um jogo, e ele precisava descobrir o tabuleiro. Ele a observaria, estudaria cada movimento, cada microexpressão. Ele daria corda suficiente para ver se ela construía uma ponte ou uma forca. E no fundo, uma parte minúscula e adormecida dele, a parte que talvez um dia também acreditou em algo além do poder, torcia para que fosse a ponte. Por Laura. Mas o homem que ele era, o homem que havia construído um império sobre os escombros dos outros, sabia que era mais provável ser a forca. E Arthur Montenegro nunca, jamais colocaria sua cabeça na alça. Ela não olhou para ele. Seu olhar permaneceu fixo na menina adormecida, como se dela extraísse a coragem para o que viria a seguir. Por que escondeu isso de mim? Não um pranto dramático, mas um fluxo silencioso e contínuo que umedecia seu rosto sem que ela emitisse um único som. Ela não tentou enxugá-las. Elas simplesmente caíam, manchando o colo de seu vestido simples. Aquele silêncio choroso era mais eloquente do que qualquer grito. Homens como você não contratam enfermeiras problemáticas para limpar seus chãos. Foi um golpe baixo e preciso, e Arthur sentiu-o com uma clareza perturbadora. Ele, Arthur Montenegro, que construíra uma fortuna lendo pessoas e situações, que se orgulhava de seu julgamento implacável, havia sido cego. Ele a vira apenas como uma sombra, uma serva, um obstáculo ou uma ameaça. Nunca como uma pessoa completa, com uma história escrita em cicatrizes. Ele a observou enquanto ela falava. A voz embargada, mas surpreendentemente estável, como se estivesse recitando um fato sobre outra pessoa. Ela descreveu a injustiça, não com histeria, mas com uma exaustão profunda, como se o simples ato de lembrar fosse um fardo esmagador. Falou da perda do emprego, do ostracismo profissional, da humilhação pública orquestrada por um homem cujo poder a esmagou sem esforço. Falou dos meses vivendo em pensões baratas, da fome constante, do medo que se tornou seu companheiro mais íntimo. Eu não escondi por vergonha, ela disse, e pela primeira vez seu olhar se desprendeu de Laura e encontrou o dele.
Os olhos dela, vermelhos e inundados, não suplicavam. Desafiavam. Escondi para poder comer, para ter um teto sobre a minha cabeça. Você teria me demitido no primeiro dia se soubesse. Seu orgulho, uma entidade viva e feroz dentro dele, lutou contra a maré de compreensão que ameaçava afogá-lo. Ele queria argumentar, encontrar uma falha na lógica dela, uma brecha que justificasse sua desconfiança. Mas não havia. A lógica dela era brutal, primitiva e verdadeira. Era a lógica da sobrevivência. Ele, acima de tudo, respeitava a sobrevivência. Pela primeira vez ele não via apenas a mulher diante dele. Via o rastro de destruição que ela havia deixado para trás e a fortaleza solitária que ela havia erguido em torno de si mesma. A força que ele sentira nela não era a força da agressão, mas a resiliência quieta de quem foi quebrado e se recompôs vezes sem conta, sempre com um pouco menos de si mesmo. O sofrimento não a enfraquecera, forjara-a em algo denso e impenetrável. Seu plano estratégico de mantê-la por perto para estudá-la pareceu por um instante grotesco e pequeno. A caçadora que ele imaginara se dissolveu, substituída pela imagem de uma sobrevivente, acuada e faminta, que encontrara refúgio inesperado no território do inimigo. Mas o homem que ele era, o homem dos negócios passados e dos paths cruzados com a família Almeida, não permitia que a compaixão, agora latejante como um membro adormecido, tomasse o controle. Ele deu um passo para trás, afastando-se da cena íntima da cama. A expressão ilegível que trouxera para o quarto não era mais uma máscara. Era o reflexo. A admiração relutante que sentira ao ler seu arquivo transformara-se em algo mais perigoso: respeito. E respeitar um adversário era o primeiro passo para levá-lo a sério demais. Laura parece confortável, ele disse, a voz finalmente contida, voltando ao tom de dono da casa, de homem no controle. Era uma trégua, não uma rendição. Não a acorde, e ele precisaria de jogadas muito mais astutas para descobrir em qual tabuleiro realmente estava. Ele olhou para a filha, encolhida na cadeira de rodas, seu pequeno corpo tremendo não de fraqueza, mas de raiva pura. Os olhos dela, que sempre lhe pareceram um reflexo dos seus, agora eram lagos gelados de desapontamento. A ameaça não era o choro de uma criança birrenta. Era a declaração solene de uma alma ferida. E Arthur, pela primeira vez em décadas, sentiu o chão desaparecer sob seus pés caros. Ele engoliu seco, a garganta apertada. A visão periférica captou Sofia parada alguns metros atrás, imóvel como uma estátua. Ele não precisava virar-se para senti-la. Sua presença era como uma cicatriz no ar, uma testemunha silenciosa e triunfante de sua derrota. Mas o triunfo que ele projetava nela não existia. Sofia observava sim, mas com o coração batendo acelerado contra as costelas, não de vitória, mas de terror. Aquele ultimato era uma bomba relógio. Se Arthur cedesse, seria por Laura, não por ela. E o ressentimento dele se tornaria ainda mais venenoso. Se não cedesse, ela seria expulsa. E a menina que ela vinha cuidando com uma dedicação que a assustava seria quebrada de vez. Ela estava presa no fogo cruzado de uma guerra familiar, e sua trincheira era frágil demais. Arthur fechou os olhos por um breve instante. A imagem que lhe veio não foi de contratos ou de aquisições hostis, mas do quarto escuro, dias antes, e da expressão devastada de Sofia diante da filha adormecida. A fortaleza impenetrável, a sobrevivente. Agora havia outra fortaleza, menor mas igualmente determinada, sua própria filha. Ele estava sitiado por duas forças que, inexplicavelmente, haviam se aliado contra ele. O poder e o dinheiro, suas armas de sempre, eram, indeed, inúteis. Ele não podia comprar a lealdade de Laura, nem podia processar a dor que ele próprio havia ajudado a infligir. Quando abriu os olhos, a máscara do magnata impenetrável estava de volta, mas com rachaduras visíveis. A voz que saiu dele foi surpreendentemente suave, áspera apenas pela contenção de uma emoção colossal. Está bem, Laura, ele disse. O tom não era de capitulação, mas de um cessar-fogo cuidadosamente negociado. Ela fica. Seu olhar permaneceu fixo na filha, tentando encontrar uma brecha naquela frieza.
Mas ele continuou, e a palavra pairou no ar, carregada de um aviso silencioso. Nós vamos ter regras, claras. Seus olhos, agora frios e calculistas como de costume, encontraram os dela. Não havia compaixão ali, nem o respeito perplexo que havia surgido no quarto. Havia apenas a avaliação dura de um general que perdeu um confronto, mas já remapeia o campo de batalha. Você ouviu? Ele declarou. Não perguntou. A situação mudou. Você continua como cuidadora de Laura, mas a partir de agora, todas as suas interações, sua rotina, seus horários, serão aprovados por mim. Você me reporta diretamente. Entendido? Sem outra palavra, Arthur aproximou-se da cadeira de rodas e, com uma gentileza que parecia custar-lhe esforço físico, começou a empurrar Laura de volta para o quarto. A menina não recuou, mas seu corpo permaneceu rígido, não cedendo ao toque dele. Sofia ficou para trás no corredor frio e iluminado, observando-os afastarem-se. A cena deveria ser de reconciliação, mas assemelhava-se mais a um traslado de um refém de um local para outro. Sozinha, ela deixou escapar um longo e trêmulo suspiro. O checkmate de Laura a salvara por enquanto. Mas as regras do jogo haviam mudado novamente. Arthur não estava mais tentando expulsá-la. Estava trazendo-a para mais perto, sob seu microscópio. Ele havia trocado a estratégia de expulsão pela de infiltração. Ele queria descobrir o que ela escondia, desmontar peça por peça aquele quebra-cabeça que ameaçava sua autoridade e a paz de sua filha. O perigo agora era diferente, mais íntimo, mais insidioso. Ela teria que ser mais cuidadosa do que nunca. Cada palavra, cada olhar, cada gesto de carinho para com Laura seria observado, analisado e arquivado por Arthur. Ele havia engolido seu orgulho, mas o sabor amargo ficaria em sua boca, e ele certamente culpá-la-ia por isso. Sofia voltou para o quarto com passos lentos, sentindo o peso dos olhos de Arthur mesmo quando ele não estava lá. A fortaleza dele podia ter rachado, permitindo a entrada da dúvida, mas ele agora estava determinado a usar essa rachadura para espiar dentro da fortaleza dela. E Sofia não tinha certeza se suas próprias defesas eram fortes o suficiente para impedi-lo. O choque que o atingira como um choque elétrico deu lugar a uma tempestade silenciosa de emoções que se refletia em seus olhos. Incredulidade, raiva, uma pontada de traição e, por fim, uma dor tão profunda que parecia sugá-lo para dentro de si mesmo. Ele olhou para Sofia não mais como uma intrusa, mas como um fantasma do passado. Um emissário de Helena carregando um peso que ele nunca soube existir. Helena. Ele sussurrou o nome como um mantra. Uma prece secular que não era mais respondida. A voz dele, antes carregada de arrogância ou mesmo de uma vulnerabilidade calculada, agora era apenas um eco oco. Ela nunca me disse, nunca mencionou esse medo. Ela via você mergulhando cada vez mais fundo no império que construía, e temia que, sem ela, Laura ficaria à deriva num mar de negligência bem intencionada. Ela não duvidava do seu amor. Duvidava da sua disponibilidade. Um medo que ela compartilhara com Sofia, mas não com ele. Essa exclusão da intimidade mais profunda de sua esposa doía mais do que a revelação em si. E por que agora? Ele perguntou, virando-se de novo para ela, uma centelha da desconfiança antiga reacendendo-se. Por que esperar todos esses anos? Valente. Tentei, Arthur. Apresentei-me ao seu escritório, enviei currículos. Fui sempre barrada. Sua equipe é muito eficiente em afastar intrusos. Você se trancou num mundo inacessível. A única maneira de me aproximar, de cumprir minha promessa, foi através da profissão. Estudei, me especializei, esperei por uma oportunidade. Quando a vaga para cuidar de Laura surgiu, foi a primeira e única janela que se abriu em todos esses anos. Eu tinha que tentar. Seu jeito de esconder coisas? Ele insistiu, mas a pergunta já não tinha a mesma acusação. Era um pedido de entendimento. Medo, admitiu Sofia francamente. Medo de que você não acreditasse em mim. Medo de que me expulsasse e eu nunca mais visse Laura. Medo de falhar com Helena. E sim, medo de você. Você não é um homem fácil, Arthur. É intimidante. A promessa era para Laura. Mas eu também precisei de coragem para atravessar os seus portões. O orgulho ferido, a raiva,
a desconfiança. Tudo ainda estava lá, mas agora misturado a um respeito recalcitrante e a uma culpa avassaladora. Helena tinha medo dele. Tinha medo do que ele se tornaria. Ela estaria orgulhosa de você? A pergunta escapou dos lábios de Sofia, suave como um corte de papel. Arthur ergueu o olhar surpreso. O quê? Da vida que ela tem? A expressão em seu rosto era a confissão mais eloquente. Sofia não comemorou. Não sorriu. Apenas assentiu lentamente, como se aquela não resposta fosse a única que fazia sentido. Ela me pediu para garantir que Laura nunca se sentisse sozinha. Não é sobre ter pessoas por perto, Arthur. É sobre ser vista. É sobre ser entendida. Ele se aproximou de Sofia, e pela primeira vez não havia ameaça na sua proximidade, apenas uma exaustão solene. O microscópio sob o qual ele a colocara estava agora virado para si mesmo, e a imagem que ele via era desfocada e cheia de falhas. Eu a mantive sozinha, não foi? A pergunta era um statement, carregado de autorrecriminação. Sofia não o poupou. Você a manteve segura. São coisas diferentes, mas não da maneira que ele esperava. As regras não eram mais sobre desmascarar Sofia, mas sobre decifrar o legado de Helena. A promessa que Sofia cumpria não era uma ameaça à sua autoridade. Era um espelho held up to it, e a imagem refletida era difícil de encarar. Sem dizer mais nada, ele assentiu uma vez, um gesto de reconhecimento, talvez até de trégua, e deixou o jardim, suas costas largas parecendo carregar o peso de um novo e mais pesado fardo. Sofia ficou para trás sob a árvore frágil, sabendo que a liberdade condicional tinha acabado de ser comutada. Ela não estava mais sob vigilância. Estava em um pacto não dito, um acordo selado pelo fantasma de uma mulher que ambos amavam, cada um à sua maneira. O perigo não tinha desaparecido, apenas se transformado em algo mais complexo. A intimidade perigosa de um segredo compartilhado e a assustadora responsabilidade de, juntos, finalmente cuidarem de Laura. Ora, ora, disse ele em voz alta para que todos ouvissem. Vejo que a enfermeira agora serve o café. Algumas pessoas nunca saem da lama, não é mesmo? A humilhação pública foi projetada para intimidar Sofia e reafirmar seu poder. Sofia empalideceu, mas manteve-se firme, o trauma de anos atrás voltando com força total. Arthur, por outro lado, sentiu uma fúria gelada tomar conta de si. O homem que queria como parceiro de negócios era o mesmo monstro que havia destruído uma vida inocente. A batalha pelo passado de Sofia estava prestes a se tornar uma guerra pelo futuro de Arthur. O silêncio que se seguiu à observação do Dr. Almeida foi mais estridente que qualquer grito. Os outros executivos do consórcio baixaram os olhos para as pastas ou para as xícaras de porcelana desconfortáveis. O ar, antes preenchido pelo murmúrio dos negócios, solidificou-se. Sofia não se moveu. Segurava a bandeja de café com uma firmeza que desafiava o tremor interno que ameaçava fazer suas mãos tremerem. Ela sentiu o chão do saguão da mansão afundar, transportando-a de volta ao corredor frio e branco do hospital, para a voz daquele mesmo homem que a reduzira a nada. Mas ela não era mais nada. Era a guardiã de Laura. Era a portadora da promessa de Helena. E naquele instante, ao ver a expressão de Arthur, percebeu que talvez fosse algo mais. Uma peça em um tabuleiro que ele não mais permitiria que outros controlassem. Arthur não ergueu a voz. A fúria que o consumia era de um tipo raro. Uma calma glacial que precede a tempestade mais destrutiva. Ele se levantou da cabeceira da mesa, e cada movimento era calculado, deliberado. Suas costas largas, que horas antes carregavam o fardo da culpa, agora pareciam carregar a autoridade inflexível de um juiz. Dr. Almeida. A voz de Arthur cortou o silêncio, clara e precisa como um bisturi. Parece que há um equívoco que precisa ser corrigido imediatamente. Ele caminhou até o centro da sala, posicionando-se entre Sofia e o médico. A senhora Sofia não serve o café. Ela é a cuidadora-chefe e tutora integral de minha filha, Laura Montenegro. Uma posição de extrema confiança dentro desta família, e por extensão dentro das empresas Montenegro. Qualquer desrespeito dirigido a ela
É um desrespeito direto a mim e a minha casa. Não era minha intenção. Eram apenas brincadeiras de velhos tempos. Investigaremos a fundo a conduta profissional de todos os membros-chave, incluindo, é claro, seu histórico completo no Hospital São Marcos. Então não terá nada a temer. O olhar de Arthur não se desviou, transmitindo uma mensagem clara e não dita. Eu sei. E você sabe que eu sei. Acredito que o consórcio precisará reconsiderar sua liderança antes de qualquer discussão futura. Você não sabe no que está se metendo, Montenegro. Ele sibilou. O medo transformando-se em raiva. Pelo contrário. Arthur respondeu, finalmente olhando para Sofia. Seu rosto não suavizou, mas havia uma nova camada em sua expressão. Uma solidariedade silenciosa. Estou começando a entender perfeitamente. Na sala silenciosa, o zumbido do ar-condicionado parecia amplificado. Sofia ainda segurava a bandeja, tentando processar o terremoto que acabara de ocorrer. Arthur havia não apenas a defendido, mas havia lançado uma bomba em sua própria oportunidade de negócio para fazê-lo. Ele havia escolhido um lado, e esse lado era o dela. Ela baixou a bandeja pesadamente sobre a mesa, o tilintar da porcelana ecoando na vastidão do saguão. Você não precisava fazer isso, ela disse, sua voz um pouco trêmula. O acordo era importante. Eu cuido das ameaças. Ele fez um gesto em direção à porta por onde Almeida havia saído. Era uma ameaça a você e, consequentemente, a este frágil ecossistema que construímos. Era por algo que, inesperadamente, eles estavam construindo juntos. Um presente seguro. E Arthur Montenegro acabara de declarar a primeira batalha. Histórias fantasiosas e instabilidade podem ser problemáticas. Era um teste, uma provocação. Todos na sala prenderam a respiração, esperando a reação do magnata. Arthur olhou para Almeida, depois para Sofia, que o observava com uma mistura de medo e desafio. Ele se lembrou da promessa a Helena, do ultimato de Laura, da injustiça que havia sido revelada. Levantando-se lentamente, ele caminhou até ficar ao lado de Sofia. Doutor Almeida, disse Arthur, sua voz ressoando com uma autoridade inquestionável. A única instabilidade que vejo aqui é a de um caráter que precisa humilhar os outros para se sentir grande. Esta mulher, Sofia, tem mais integridade do que o senhor jamais terá. A reunião está encerrada. A escolha estava feita. Em um único ato, Arthur sacrificou um negócio lucrativo para defender a honra da mulher que ele antes desprezava. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado como um cobertor de chumbo. Os outros executivos, antes tão confiantes e loquazes, recolheram seus tablets e pastas com movimentos rápidos e eficientes, evitando qualquer contato visual. A derrota de Almeida era contagiosa, um vírus do qual todos queriam se distanciar. Eles saíram da sala com a descrição de fantasmas, deixando para trás o campo de batalha onde o poder havia mudado de mãos de forma tão abrupta e violenta. Quando a porta se fechou, o vácuo foi preenchido pelo zumbido agudo do ar-condicionado. Sofia ainda estava paralisada, o eco das palavras de Arthur reverberando em seu peito. Ela olhou para as xícaras de porcelana fina sobre a bandeja, os restos de café turvo balançando levemente com o tremor de suas mãos. Aquele homem, um titã cuja frieza era lendária, havia demolido um império de milhões por causa de um insulto dirigido a ela. A lógica disso escapava à sua compreensão, criando um turbilhão de incredulidade e um medo profundo do que aquilo significava. Você não precisava fazer isso, ela disse, sua voz um pouco trêmula quebrando o silêncio cerimonial. O acordo era importante. As palavras soaram fracas, inadequadas para a magnitude do que ele havia feito. Arthur aproximou-se, parando a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que suas palavras fossem apenas para ela. Seu perfume amadeirado e suave preencheu o pequeno espaço entre eles. O acordo era irrelevante, ele afirmou, sua voz agora cansada, mas clara como cristal. Ele se referiu a você como lama. Ninguém humilha uma pessoa sob minha proteção e sai ileso. Especialmente você. Ele fez uma pausa, absorvendo o próprio significado de suas palavras, como se também estivesse ouvindo aquela verdade pela primeira vez.
O pacto não foi dito, Sofia, mas foi selado. Você cuida de Laura. Eu cuido das ameaças. Ele fez um gesto preciso e contido em direção à porta por onde Almeida havia saído. Era uma ameaça a você e, consequentemente, a este frágil ecossistema que construímos. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Proteção, pacto, ecossistema. Eram palavras de um homem que via o mundo como um campo de forças a serem controladas, alianças a serem forjadas. Ela havia sido recategorizada de inimiga a asset estratégico. Não era afeto, era cálculo. Mas era um cálculo que naquele momento a colocava ao seu lado, e não na mira. E se outras ameaças aparecerem? Ela perguntou, sua voz mais firme agora, testando os limites dessa nova aliança. Pessoas que questionam minha presença aqui, minha história. A história da Laura? Ela pegou a pesada bandeja de prata, mas antes que pudesse se virar, Arthur estendeu a mão e a segurou, seus dedos longos e firmes tocando os dela por uma fração de segundo. O contato foi elétrico, um choque de realidade no meio daquele surrealismo. Sofia, ele disse, sua voz mais baixa. Isto não foi um favor, foi uma correção de rota. Ela acenou com a cabeça novamente sem palavras, e finalmente se virou, carregando o peso da bandeja e o peso infinitamente maior daquela nova realidade. Enquanto caminhava em direção à cozinha, ouviu os passos firmes de Arthur, indo em direção ao seu escritório, provavelmente já dando instruções a algum assessor para conter os danos do colapso do acordo com Almeida. Ele havia queimado um navio, mas já estava construindo outro. Sofia deixou a bandeja na pia de aço inoxidável, as xícaras tilintando suavemente. Olhou pela janela o vasto jardim, onde Laura brincava sob a supervisão de outra funcionária. Um ecossistema frágil, ele dissera. E ela era parte dele agora. Não como a flor decorativa ou a erva daninha, mas como uma das colunas que o sustentava. Apercebeu-se então de que a proteção de Arthur não era um escudo. Era uma gaiola dourada, metáfora de sua prisão emocional. Enfermeiras, assistentes e até mesmo outro médico apresentaram depoimentos e documentos que haviam escondido por anos. A verdade, uma vez suprimida pelo poder e pelo dinheiro da família Almeida, veio à tona com uma força avassaladora. As evidências eram irrefutáveis. Dr. Almeida foi exposto como uma fraude, seu nome arrastado na lama que ele mesmo criara para Sofia. Ele perdeu sua licença, sua reputação e enfrentou múltiplos processos judiciais. Para Sofia, foi mais do que vingança. Foi a validação. Seu nome foi oficialmente limpo. A mulher que havia sido forçada a viver nas sombras por uma década podia finalmente andar sob a luz, sua dignidade restaurada pelo homem que, ironicamente, ela mais temia. A notícia da queda estrondosa de Almeida chegou a Sofia através de um jornal deixado sobre a mesa da cozinha. O título era gritante. Ela leu o artigo inteiro com as mãos ligeiramente trêmulas, não de emoção, mas de um alívio tão profundo que se assemelhava a um esgotamento físico. Não havia júbilo, não havia celebração. Havia apenas o silêncio solene de uma longa guerra finalmente terminada. Ela dobrou o jornal com precisão cirúrgica e colocou-o de volta exatamente onde estava, como se aquela confirmação pública da sua inocência fosse um artefato perigoso que não podia ser visto com muita frequência. Nos dias que se seguiram, a mansão pareceu absorver a nova realidade com uma quietude inquietante. Arthur estava mais ausente do que nunca, imerso na construção do seu novo navio. Uma metáfora que Sofia agora entendia significar a consolidação de ainda mais poder, provavelmente às custas de alguém como Almeida. Ele dava ordens breves e precisas durante o jantar. Perguntava pelo bem-estar de Laura com um interesse distante, mas o contato elétrico no corredor não se repetiu. Aquele momento de intensidade crua havia sido selado sob o gelo da sua rotina calculista. Sofia, por sua vez, tentou se ajustar ao contorno dos seus novos limites. A gaiola era dourada, de fato. Ela podia andar pelos jardins sem a antiga apreensão, podia levar Laura à cidade para um sorvete sem olhar por cima do ombro a cada sombra. A liberdade do medo era intoxicante, mas sua natureza era curiosa. Começou a testar os fios da sua cela. Fez um curso online de gestão.
usando o laptop antigo que um dos funcionários lhe emprestou. Inscreveu Laura numa pequena escola de arte, sem pedir permissão explícita, apenas informando Arthur num tom casual durante o café da manhã. Ele erguera as sobrancelhas, mas apenas assentiu, absorvendo a informação e arquivando-a. Não era uma proibição. Era uma anuência silenciosa, o que era quase pior. A verdadeira clausura não estava nas portas trancadas, mas na economia de afeto. Arthur não era um carcereiro cruel. Era um arquiteto distante. Provia tudo, exceto o que ela mais começava a desejar. Uma confirmação de que aquilo era uma parceria, por mais distorcida que fosse, e não uma posse. A proteção dele era total, e, portanto, totalitária. Ele havia refeito o mundo para que ela coubesse perfeitamente dentro do seu domínio, e qualquer tentativa de se esticar além disso era como bater contra um vidro à prova de som. Uma tarde, encontrou-o na biblioteca, contemplando um mapa antigo do mundo pendurado na parede. Ele parecia cansado, os ombros um pouco menos eretos sob o casaco de linho impecável. "O senhor parece preocupado", ela disse parando na entrada. Ele virou-se lentamente, seus olhos escaneando-a como se fosse mais uma variável em uma equação complexa. "Preocupação é um luxo. Eu estou calculando. Sempre calculando, Sofia. Como a sua presença aqui." A frieza da afirmação cortou o ar. "Você está segura. Laura está segura. O resto é ruído, mas eu existo para além do problema que o senhor resolveu. Sua felicidade é um subproduto desejável, mas não a força motriz." Sofia acenou com a cabeça não em submissão, mas em compreensão final. O preço estava claro. A segurança de Laura, a sua dignidade restaurada, tudo isso era real. Mas o custo era a eterna vigilância sob o olhar de um homem que via o mundo como uma equação a ser equilibrada. Ela deu meia volta para sair, mas a voz dele a deteve. "O curso de gestão é interessante, talvez seja uma utilização adequada dos seus talentos." E naquele momento, olhando para a filha livre de medo, soube que, para aquele instante de perfeita e dourada clausura, continuaria pagando o preço. Foi nesse cenário de caos institucional que o conselho de enfermagem, pálido e constrangido, procurou Sofia. A oferta era tentadora. Não apenas a reintegração imediata de sua licença, mas um pedido formal de desculpas, público e elaborado, e a promessa de uma posição que valorizasse sua integridade clínica. Era a chave para a cela da injustiça, a chance de recuperar a vida que lhe fora roubada, de voltar a calçar seus sapatos confortáveis e caminhar pelos corredores que cheiravam a antisséptico e humanidade. Ela ouviu a proposta sentada na varanda dos fundos, o mesmo lugar onde outrora se sentira uma intrusa. Agora segurava o telefone de vidro fosco e observava a cena à sua frente. Laura, de vestido amarelo, corria atrás de uma borboleta, suas risadas ecoando como sinos no ar tranquilo da manhã. Um pouco mais distante, Arthur observava a cena, de pé, com uma xícara de café na mão. Seu olhar não estava mais fixo num ponto distante do horizonte, mas na filha, e por extensão, em Sofia. Havia uma quietude nele, uma aceitação daquela nova configuração. Desligou o telefone sem dar uma resposta definitiva. A palavra não já se formava, sólida e pesada, no fundo de sua garganta. Voltar para o hospital seria regressar a um capítulo findo. A Sofia que fora injustiçada ainda existia, mas era uma versão anterior. Um rascunho da mulher que agora respirava aquele ar caro. Seu lugar não era mais entre paredes brancas e plantões intermináveis. Era ali, naquele microcosmo controlado, com a pequena Laura que agora a chamava de Mamãe Sofia, com uma naturalidade que doía de tão doce, e com Arthur, cujo respeito relutante havia, inexplicavelmente, se transmutado em uma admiração profunda e silenciosa. A atmosfera na mansão Montenegro havia se alterado por completo. Os fios invisíveis de tensão que outrora separavam patrão e empregada haviam se dissolvido, dando lugar a um arranjo complexo e delicado. Arthur começou a incluí-la não apenas nas decisões sobre Laura, qual escola, qual atividade extracurricular, qual pediatra,
mas a pedir sua opinião sobre outros assuntos. Um relatório da divisão de caridade da holding, uma avaliação sobre a eficácia de um programa social. Ele a olhava então não como um problema resolvido, mas como um recurso, uma peça valiosa dentro do ecossistema que ele tão meticulosamente mantinha. Era o osso do carcereiro, sim, mas era também um território novo, uma fresta de autonomia. Numa tarde, ele a encontrou na biblioteca, lendo um dos grossos volumes sobre gestão de projetos. A proposta do conselho, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Você vai aceitar? Sofia fechou o livro lentamente, passando a mão sobre a capa de couro. Não, respondeu, a voz surpreendentemente firme. Minha cura não era apenas sobre limpar meu nome, era sobre encontrar um novo propósito, e ele não está lá. Arthur acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível. A divisão de caridade. A vaga que mencionei. Ela é sua, se quiser. Você terá autonomia para estruturar programas, alocar recursos. Poderá fazer a diferença de um modo que o hospital nunca permitiria. Era outra gaiola, é claro, mas era uma gaiola com uma vista melhor e a chave um pouco mais próxima de suas mãos. Um novo começo estava se desdobrando, não apenas para Sofia, mas para todos eles. Um que ninguém poderia ter previsto. Ela aceitou a posição. Sua primeira decisão foi criar um programa de assistência domiciliar para idosos sem recursos, um eco direto da experiência que a levara até ali. Arthur aprovou o orçamento sem alterar uma vírgula. Naquela noite jantaram os três. Laura contou com a animação de quem descobre o mundo sobre a borboleta que finalmente pousou em seu dedo. Arthur ouviu, um quase sorriso nos lábios. Sofia observou a cena. A menina segura, o homem que era seu carcereiro e seu sócio, a mesa farta, a mansão silenciosa e protetora. Apercebeu-se de que a perfeita e dourada clausura não era um instante, mas um contínuo. E o preço, ela sabia, seria pago em parcelas diárias de resignação consciente, trocadas pelo bem-estar radiante de uma criança. Ela havia escolhido sua prisão, e naquele silêncio compartilhado, encontrou um estranho e tortuoso tipo de liberdade. Sofia a observava de um banco, não mais com o uniforme de empregada, mas com as roupas discretas, porém elegantes, de quem pertence àquele lugar. A textura do linho sob seus dedos era um lembrete constante daquele novo papel. Uma pele social que ainda a fitava um pouco larga no espelho. Arthur se aproximou e sentou-se ao lado dela. Um silêncio confortável entre eles. Ele não era mais o homem de traços austeros e palavras cortantes daqueles primeiros dias. A rigidez em seus ombros havia cedido para uma postura mais tranquila, embora a sombra do poder que ele detinha nunca se dissipasse por completo. Helena teria amado ver isso, disse ele, a voz embargada de uma emoção que já não tentava esconder. Ela sempre quis que esta casa fosse um lar, não apenas uma vitrine de riqueza. Acho que finalmente é. Suas palavras ecoavam a verdade da cena diante deles, mas sussurravam outra verdade, mais complexa, no recesso de sua mente. Aquele lar era uma construção delicada, erguida sobre os alicerces de um acordo tácito. Foi então que Laura correu até eles. O vestido rodado, uma explosão de cor amarela contra o verde do jardim, era um farol de pura alegria. Sem cerimônia, ela pulou no banco, colocando-se no meio, e abraçou os dois com a força total de seus pequenos braços. Agora sim somos uma família, declarou ela com a certeza inabalável e inocente de uma criança. A declaração pairou no ar, doce e poderosa. No calor daquele abraço, a dor do passado, o orgulho ferido e as promessas quebradas pareceram, de fato, dissolver-se temporariamente. Era um momento de perfeição quase dolorosa, um instantâneo que todos eles, cada um a seu modo, haviam ansiado. Sofia enterrou o rosto nos cabelos macios de Laura, respirando fundo o cheiro de sol e infância. Naquele abraço, ela sentiu a textura da sua nova vida, o conforto que amortece, mas também cerca, o afeto que aquece, mas também obriga. A tragédia que quase lhes custara tudo havia forjado aquela estranha e resiliente unidade. Ela havia ganho uma segunda chance, uma forma de perdão,
e um lugar que, de muitas formas, sentia como seu. Mas a aceitação tinha camadas. Enquanto segurava a menina e sentia o braço de Arthur relaxado tocando o seu, Sofia lembrou-se da reunião na manhã daquele mesmo dia. Ela apresentara a Arthur um projeto ambicioso para expandir o programa de assistência domiciliar, envolvendo a contratação de mais 2 enfermeiras. Ele ouvira com atenção. Concordara com a necessidade, mas então, com uma suavidade que não admitia contestação, reestruturara o fluxo de caixa, protelando a expansão por 3 meses, devido a um reposicionamento de investimentos do grupo. A chave, como sempre, estava próxima, mas não totalmente em suas mãos. A gaiola dourada, metáfora de sua prisão emocional, aquela cena era a sua absolvição. Mas ele também via os relatórios meticulosos de Sofia, sua vontade feroz de fazer mais, e sentia o frio cálculo de quem precisa equilibrar o coração com a Ledgers. Ele dava-lhe a família, o lugar ao sol, mas mantinha o controle do termostato. Laura era o elo, a força gravitacional que os mantinha unidos naquela órbita peculiar. Sua felicidade era genuína, o combustível que alimentava a trégua entre os 2 adultos. Ela era tanto a causa quanto o prêmio daquela paz armada. Quando o abraço se desfez e Laura saiu correndo atrás de uma borboleta, o momento perfeito se esvaiu, deixando para trás o seu eco e a realidade mais sutil. Arthur colocou a mão no ombro de Sofia, um gesto de posse e de parceria. "Vamos jantar?" perguntou. Sofia assentiu, erguendo-se do banco. Ela olhou para a mansão, silhueta imponente contra o céu da tarde, e depois para Laura, agora deitada na grama a fitar o céu. Sim, era uma segunda chance. Era uma família, forjada não pelo sangue, mas pela coragem de enfrentar o abismo, pelo sacrifício de enterrar verdades públicas e pelo amor inesperado que brotara no terreno mais árido. Um amor complexo, entrelaçado com dependência, gratidão e uma resignação consciente que, ela sabia, seria o preço diário pela radiante felicidade daquela criança e pela sua própria estranha e tortuosa liberdade. Ela escolhera aquela prisão, e naquele crepúsculo dourado decidiu focar na vista, e não nas grades.